Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Espero que todos estejam muito bem. Antes de nós entrarmos no assunto do nosso estudo, o eterno plano de Deus, eu quero convidar você a se inscrever no canal e também compartilhar com os seus amigos, os seus parentes, porque o nosso intuito primeiro aqui é que as pessoas sejam edificadas com este estudo da palavra de Deus. Que coisas que são mistérios na palavra de Deus sejam conhecidas, e como abençoa a nossa vida, nós queremos também que abençoe a muitas pessoas. Então vá lá no canal, dê o seu joinha, faça a sua inscrição e compartilhe o nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, deixe lá no canal que nós vamos responder na medida do possível, e os seus comentários também são muito importantes para nós, tá bom? O seu feedback é bênção para as nossas vidas. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje, a sequência do estudo, o eterno plano de Deus. No estudo passado, nós vimos a encarnação de Jesus Cristo, vimos isso em detalhes, e hoje nós vamos ver a encarnação de Jesus Cristo gerando filhos humanos para Deus, e Deus glorificando os seus filhos humanos. Então Jesus veio a este planeta gerar filhos através da graça, através da sua graça. Em João capítulo 1, versos 11 a 13, está escrito o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Que coisa linda! Não nasceram pela vontade de homem nenhum, não nasceram de descendência natural, mas nasceram de Deus, nasceram do Pai. A ação de Jesus, então, de vir e encarnar para gerar filhos a Deus, leva a humanidade de volta ao Éden, quando Deus forma o homem e está presente no homem, e isso tudo em perfeição. Então, a graça de Jesus leva alguns seres humanos a serem regenerados e a estarem em situação de Éden novamente. O pecado que nos separou de Deus através do primeiro Adão é cancelado pela graça de Jesus Cristo, o último Adão. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, como nós já estudamos. Em Romanos 3, 21, Paulo registra o seguinte aos irmãos daquela época: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esse foi o texto que salvou a alma de Martinho Lutero, a carta aos Romanos. Então nós somos justificados por Jesus Cristo diante de Deus, e essa justificação nos torna então filhos de Deus, gerados em Jesus Cristo. E a esses filhos de Deus, gerados pela graça de Jesus, Jesus faz um pedido muito interessante ao Pai por estes filhos. Em João 17, a oração sacerdotal, no verso 22, Jesus diz as seguintes palavras: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Olha que coisa linda! Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, aos filhos gerados por Jesus Cristo, ele divide a sua glória.
E aqueles então que entregam a vida a Jesus recebem a glória do Pai. E o que é esta glória do Pai? A presença de Deus novamente nesta pessoa. Como tínhamos antes da queda, antes do pecado de Adão. Adão tinha a presença de Deus e com o pecado ele é separado da presença de Deus. Jesus vem e nos religa. Então, entenda, vou fazer um resumo para que nós possamos prosseguir. Adão pecou, caiu da condição de filho de Deus, filho humano de Deus. Os humanos que se voltam para Cristo recebem a adoção de filhos e recebem novamente a presença de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo ainda aos Romanos, no capítulo 8, verso 15, diz o seguinte: porque vocês, meus irmãos em Cristo, vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O autor de Hebreus, que na minha opinião também é o apóstolo Paulo, faz uma pergunta no mínimo intrigante. Está escrito assim em Hebreus capítulo 1, verso 5, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Bom, o autor está dizendo, entre outras palavras, que somente aquele que tem a glória de Deus é filho de Deus. Somente aquele que recebe a glória do Pai é filho de Deus. Os seres humanos que se voltarem para Cristo recebem a glória do Pai. Por causa desta glória do Pai que está em Jesus Cristo, ele recebeu o título de estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22, verso 16. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Se referindo aos humanos, ou se direcionando aos humanos, Jesus disse, eu sou. Ele não diz, eu sou uma estrela da manhã. Porque aí alguém usando o livro de Jó poderia dizer que, olha, então Jesus diz que ele é um anjo, porque Jó diz que os anjos se parecem com uma estrela da alva, mas não. Ele está dizendo, eu sou a estrela da manhã. E ele pede então a Deus, e ele diz a Deus, que ele estava disposto a dividir esta glória com aqueles que o recebessem. Agora, olha só o que está em Apocalipse 2, versos de 25 a 28. Presta atenção nesta maravilha. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. Jesus dizendo da sua volta. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Escute isso. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ou seja, será glorificado. Será glorificado. Assim como Jesus tem a glória do Pai, todos aqueles que se entregarem a Ele recebem esta glória, e no dia da volta de Jesus Cristo nós seremos plenamente glorificados pelo Pai. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até o próximo estudo.